Olá, seja bem-vindo ao Diálogos, o programa da TV Unesp que discute pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. Esta e as próximas edições serão especiais, com a presença de pesquisadores participantes do segundo Simpósio Internacional de Televisão Digital, o SINTVD, realizado no campus de Bauru da Unesp. E o assunto de hoje é cultura digital. Para essa edição, recebemos os professores Cícero Inácio da Silva, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, e também com a gente o professor Marcos Américo, o Tuca, do Programa de Pós-Graduação em TV Digital da Unesp de Bauru. Bom, primeiro, muito obrigado aqui pela participação de vocês no nosso programa. Queria começar a nossa discussão perguntando para vocês se essa vida digital, essa vida conectada que a gente leva hoje, o que ela mudou sobre a nossa visão do mundo? Bom, a questão da conexão dessas tecnologias, acho que elas acabaram afetando a nossa vida nos menores detalhes, assim, como, por exemplo, quando hoje em dia você vai fazer uma compra de uma passagem de avião, né, você vai no seu computador, no seu celular e você compra a sua passagem, faz o seu check-in online. Quando você entra no Walmart, no supermercado qualquer, você vai fazer uma determinada compra, toda aquela compra que você fez é computada, mensurada, analisada e depois geram dados e o sistema de reposição que vai sendo entregue no supermercado, tudo isso vai afetando, gerando um banco de dados que depois é compartilhado com o banco, com o seu cartão de crédito e você começa a receber repentinamente e-mails na sua caixa de e-mails que você usa, tanto faz, sobre aquilo que você comprou e você não sabe que isso tudo está cada vez mais interconectado. Isso, de certa maneira, é um pouco assustador, mas, ao mesmo tempo, existem coisas que são muito interessantes. Você começa a poder compartilhar uma série de informações, começa a ter mais conhecimento sobre aquilo mesmo que você faz, sobre como você polui o planeta, como você emite, enfim, uma série de questões que poluem, enfim, e tudo mais. Então, isso eu acho que é um momento único. A tecnologia ela vem afetando radicalmente, num certo sentido, em todos os níveis, a gente às vezes nem percebe, né? E também a gente tem que pensar nos aspectos ideológicos e complexos dessa afetação, mas é indiscutível que ela radicalmente afetou, né? O bom e velho McLuhan dizia que toda tecnologia altera pouco a pouco o comportamento humano. E eu gosto muito de pensar o que eu vejo que altera esse comportamento, não só o meu, que sou um migrante digital, mas principalmente das gerações que são nativas, né? Então vamos pegar, por exemplo, a gente tem uma alteração muito grande na percepção de tempo e espaço. Então isso causa uma assincronia, né, entre os acontecimentos, mas que se reverte numa situação de sincronia. Porque o Cícero pode estar lá nos Estados Unidos, num fuso horário diferente, e nós nos encontramos no ciberespaço. Quer dizer, nós estamos geograficamente distantes, estamos num deslocamento, num tempo, né, terrestre diferente, mas nos encontramos num momento. E isso altera todo o comportamento das pessoas, né? As universidades da Índia cortam a conexão da internet meia-noite, porque os alunos têm que dormir para acordar no outro dia para ter aula. Porque se deixar, eles ficam a noite toda conectados. Então, essa percepção do tempo é interessante. A minha esposa reclamava, nossa, você fica o dia inteiro no computador e não sei o que e tal, até o dia que ela aprendeu a usar. Né? Aí ela só, nossa, faz 3 horas que estou aqui, meu dia está todo atrasado. Então, quer dizer, alterou totalmente a percepção do tempo, o comportamento, essa questão que o Cícero bem colocou, né? Essa invisibilidade dos sistemas computacionais que a gente não percebe no nosso dia a dia, mas que estão presentes. Então, volta e meia você recebe um e-mail de algum gosto, compre o filme do Hitchcock, mas como é que esse cara sabe que eu gosto do Hitchcock? Porque você foi lá na Amazon, comprou um filme, ele registrou e ele te oferece, na hora que você digita Hitchcock, as pessoas que compraram Hitchcock gostam também de. Essa ainda é perceptível, mas tem outras coisas que você não percebe, né? Então, tudo isso é proporcionado por aquilo que a gente chama dessa computação ubíqua, que está presente a toda hora, a todo tempo, né? Por vezes você percebe, na maioria das vezes você não percebe que ela tá presente. E a questão do trabalho, né? A gente conectado, você mesmo falou, professor, conectado o dia todo, às vezes estudando o dia todo, às vezes trabalhando o dia todo, ele dá uma quebrada também nessa nossa rotina? Claro. Veio um professor da Espanha, professor Pablo, e ele comentava sobre isso, sobre o teletrabalho, como essas nossas relações do trabalho se deslocaram. O teletrabalho. Você não tem o horário fixo do trabalho. Nas produtoras, as empresas hoje, né, no mundo corporativo, existe um ditado que fala assim, o tempo é seu, o prazo é meu, o dono. Você faz a atividade na hora que quiser, mas sexta-feira às 8 da manhã eu quero em cima da minha mesa o produto pronto.
é bom e é ruim, então a gente acaba virando escravo disso. Hoje eu tenho uma norma, sexta-feira, 6 da tarde, eu não abro mais e-mail. Porque senão você mistura, eu acho que é interessante você ter essa relação lúdica com o trabalho, mas também ele não pode tomar os outros tempos necessários para a família, para a discussão, para os amigos. Então, você passa a ter que gerenciar melhor. Você acaba escravo dessa tecnologia. Mas isso é uma questão que, com o tempo, as pessoas, as comunidades vão se adequando em relação a isso. Agora, vocês acham que esse mundo conectado que a gente está agora, aos poucos a gente está deixando de ser apenas um consumidor de informação? A gente já utiliza a internet, a gente já utiliza as plataformas digitais para desenvolver conteúdo, para distribuir conteúdos? A internet, essas novas tecnologias, que a gente chama de novas tecnologias, entre aspas, em geral, ou as mídias digitais, também é um termo polêmico, elas já iniciaram o seu percurso com uma característica inovadora, completamente nova, desde o início. Não sei se você lembra dos primeiros sites que você podia criar o seu próprio conteúdo, o GeoCities do Yahoo, por exemplo. Então, você já fazia a sua página eletrônica. Então, a característica da internet, dos sistemas de distribuição de informação através das redes, ela é uma característica muito própria, que é o do prosumidor, né? Que hoje em dia a gente denomina assim, prosumidor, é o consumidor que produz o seu próprio conteúdo, e isso veio desde o início. Então, as pessoas lá nos anos 90, elas faziam seus sites, colocavam seus textos online, se tornavam autopublicadoras de si, e começava uma autoexposição e esse compartilhamento. E aí, depois, logo na virada dos anos 2000, você tem o conceito de internet 2.0, que permite o blog, né? Então, o blog começa o quê? A fazer uma radicalização do processo de distribuição da informação, porque é muito rápida, é fácil de você subir os seus dados, né? Enfim, torna isso popular. E depois você tem aí, agora a gente tem o que a gente chama de 3.0, com as redes sociais, as integrações, que você então radicaliza esse processo de compartilhamento, né? E também faz uma seleção das coisas dos seus amigos que você quer passar as informações. Então, de certa maneira, a internet, essas redes, essa outra realidade que a gente vive, ela traz essa característica. As pessoas produzem o seu próprio conteúdo. Isso é bom ou é mal? Eu não sei, porque se pensar numa rede social, o que ela faz na realidade? O que ela produz na realidade? Nada. Quem produz somos nós que produzimos. O uso que você faz dela. Exatamente. Então, tem até uma piadinha quando o Mark Zuckerberg ganhou o Homem do Ano, né? Enfim, da revista Time. Aí as pessoas que era ele contra o Julian Assange, do Wikileaks. Aí tinha uma piadinha que dizia assim, tava uma fotinho do Zuckerberg dizendo assim, eu pego todos os seus dados e vendo para as corporações por bilhões. E aí eu virei o Homem do Ano. E o Julian Assange pega todos os dados do Estado e entrega para a população para ver o que o Estado faz com a gente e é perseguido pela polícia. Então é onde o mundo está, entendeu? Assim, a gente virou os padrões, né? Na verdade, é uma coisa... A gente vive um mundo muito complexo nesse sentido. Né? Muito bem. Já vamos ver a sua opinião, professor. A gente vai para um rápido intervalinho. Bom, as discussões continuam no próximo bloco. Não saia daí, o Diálogos volta já. Estamos de volta com o Diálogos. Hoje recebemos o professor Cícero Inácio da Silva e o professor Marcos Américo. Professor Marcos Tuca, a gente terminou no último bloco conversando um pouquinho sobre o uso dessas tecnologias. Professor, ia dar a sua opinião. Eu gosto de pensar esse uso das tecnologias do ponto de vista dos nativos digitais, da criançada, da molecada. Porque a gente às vezes se coloca na posição, né, nós que somos imigrantes, eu me considero pelo menos, eu tenho que ter um perfil no Facebook. Eu tenho que me comunicar pelo Twitter. E não é uma coisa natural. Acaba virando um pouco de obrigação. Né? Como aquela empresa que tem que estar nessas mídias sociais, porque se não tiver nessas mídias não existem. E para as crianças, isso é natural, é do ambiente deles. Eles não fazem de forma forçada. É a forma que realmente eles se comunicam. O mundo deles passa por isso. Né? Então eu vejo, por exemplo... as crianças da minha rua brincando, aqui em Bauru se pode brincar na rua ainda. Eles brincam na rua, começa das 6 horas da tarde, começa a escurecer. Hora de entrar para casa. Eles estão jogando bola, jogando taco, betes, conversando.
hora de entrar para casa, está escurecendo. Pessoal, ó, agora a gente se encontra no Habbo Hotel, a gente se encontra no Facebook. Eles continuam a vida deles, eles deslocam, é uma transição normal. Né? Então eu gosto de pensar... o virtual não, e o real. eles transitam com uma certa naturalidade. É lógico que sempre existem alguns que têm um exagero, Sim. que ficam lá presos na frente do computador e não querem ir para a rua. Mas eu vejo meu filho, se ele está no computador, vê o menino, vamos jogar bola, ele desliga o computador e vai jogar bola, que ele adora jogar bola. Vamos brincar, vai, vamos para a piscina, vamos lutar judô, vamos. Então acho que isso tem que ser encarado de uma forma natural. Agora, como na nossa própria vida, qualquer exagero não é bem-vindo. Se ele ficar o dia inteiro jogando bola, não quer ir para a escola, não quer fazer outra coisa, aí também tem problema. Então o problema eu não vejo que está no mundo virtual. É como se utiliza essas ferramentas de forma equilibrada. Um último dado, teve um dado do PISA, que é uma pesquisa que faz levantamento sobre educação, e falava que os melhores alunos não eram os que usavam muito computador, eram os que sabiam usar o computador para o processo de ensino-aprendizagem. Então, o que atrapalha é o exagero, mas eles encaram de uma forma extremamente natural. Então, acho que isso que é interessante. Né? O problema está com a gente. Isso é interessante o que o professor falou, porque não basta ter o acesso à tecnologia. Você vê, a pessoa tem que saber utilizar, e saber utilizar para um benefício próprio, né? Saber fazer uma pesquisa, desenvolver um conteúdo. Isso é uma relação bastante interessante. Bom. Pronto, Não, exatamente, porque o que você digita no Google e para pesquisar, você tem que saber o que você vai digitar no Google. Então não adianta, ele não vai te dizer. Essa é uma questão básica. Aí você precisa de metodologia de pesquisa, precisa vamos dizer, uma referência intelectual, ou que seja, uma referência de mundo. Você precisa ter para, ao menos, saber digitar um o que nível de você concentração para que você foque naquela atividade naquele momento, porque naquele ambiente aberto, a capacidade de dispersão é enorme. Para você não evitar aquilo que o Humberto Eco falava, para você não começar pesquisando sobre Platão e terminar sabendo a história da salsicha, entendeu? Então, esse é um problema da internet. Então, muito comum. Professor Cícero, você pesquisa as mídias locativas, né, chamadas mídias locativas. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente do que se trata. Bom, mídia locativa, em resumo, são mídias ou conteúdos de mídia que são ativados através do posicionamento global, ou vulgo GPS, né? Então, um sistema de posicionamento global que hoje em dia está disseminado em quase todos os aparelhos que você compra, eu digo celulares, né? Esses gadgets, ou iPad, ou os tablets da Android, qualquer sistema que você tem hoje, ele já vem incorporado uma pequena antena que é o GPS. Então, o GPS, quando você está em determinada localidade, você pode ativar conteúdos de vídeo, áudio, imagens ou até textos jornalísticos a partir do evento que é o sujeito parado naquele lugar. Então, eu estou aqui em Bauru, eu estou em Araraquara, eu estou em determinada cidade, eu ativo o meu sistema de notícias, por exemplo, um software, ele sabe que eu estou naquele local, ele me envia notícias sobre aquele local, se eu quiser, a partir da referência desse posicionamento. Então, eu sei, por exemplo, o trânsito, o tráfego, o que aconteceu, o que está acontecendo na cidade, eu conheço os restaurantes que estão em torno, as notícias mais interessantes daquele momento, tudo isso. Então, são mídias, basicamente, mídia locativa são mídias ativadas pela posição do sujeito no tempo e no espaço. Então, basicamente é isso. Então, a gente tem projetos, por exemplo, que a gente desenvolve, que é o GPS Repórter, que inclusive foi a ideia do Rodrigo Savazone, um colega meu que trabalhava no estado de São Paulo, no Estadão. E aí são projetos, por exemplo, que você pode fazer notícias também, que são enviadas em tempo real, que dialogam com a localidade. Então, isso basicamente é o trabalho que a gente vem desenvolvendo. A gente também faz um outro projeto que é, a partir de agora, enfim, que é a gente chama de La Loca, o nosso laboratório de mídias locativas, que a gente vai fazer filmes locativos. Né? Então, já tem uma experiência feita em Singapura de um filme que é todo ele rodado na cidade. Então, você baixa um aplicativo e aí você, para assistir o filme, você tem que andar pela cidade. Então começa uma outra relação com a arquitetura, com o urbanismo, com a perspectiva de você andar nos lugares. Então imagina você fazer um Law and Order, que se passa em Nova York e que você tem que caminhar nos lugares onde o filme acontece para seguir a sequência narrativa. É uma espécie já de realidade aumentada também, você está no ambiente, é mais ou menos por aí? Também existem softwares de realidade aumentada, que chama Layer, por exemplo, que é a ideia de layer, né, de camadas, que você então ativa o seu celular, ativa esse software, ele ativa a câmera e aí eu começo a passar
eu vejo aqui no meu celular a câmera e atrás eu começo a ver um monte de coisas que acontecem. Por exemplo, eu passo em frente a uma avenida, ele começa a mostrar aqui é o hotel tal, aqui é o restaurante tal. Aí, inclusive, hoje em dia, a realidade aumentada já está num nível de pervasividade ou de invasão da coisa, que quando eu passo, inclusive, eu posso linkar, fazer um link entre aquele restaurante que ele está me dizendo e todas as opiniões do Facebook sobre aquele restaurante ou de outras redes sociais, né? Então começa a ficar bastante complexa a relação, vamos assim dizer, da nossa relação com a realidade em si, né? Porque vai sendo cada vez mais a tecnologia vai interferindo, vai invadindo nos detalhes, né? E você tem a possibilidade também de retroalimentar isso aí também. Uma vez que você está nesse ambiente, você vê a opinião dos outros, põe a sua opinião. Exato. Mais ou menos por aí. É a ideia do prosumidor, né? Você vai consumindo e produzindo a própria notícia acerca daquela determinada localidade, daquele restaurante. Então, e por um lado é interessante. Eu viajo muito, eu gosto de viajar e isso tem servido um pouco, né? As opiniões dos leitores, você saber o que aquele hotel oferece, ou que aquele lugar é legal ou não, e realmente é próximo, assim, do que acontece. Agora, é óbvio que você tem que ter determinados sistemas de credibilidade daquela opinião, né? Então, muitos sites que, assim, você já ouviu falar que um detalhe, assim, uma pessoa que era da própria empresa fez um comentário lá e descobriu-se, toda a credibilidade do site vai para o ar, né? Então, ninguém mais acredita nas opiniões que você vê veiculadas ali. Mas, no mais, eu gosto desse sistema, eu me adapto bem. Pelo menos você conhece e não cai em roubadas, né? Não vai... Sim, né? Fica conhecendo antes. Exato. Muito bem. Bom, voltamos daqui a pouco com a nossa conversa sobre cultura digital. Agora um breve intervalo, não saia daí. Voltamos com Diálogos, edição especial sobre o Simpósio Internacional de Televisão Digital. Estão aqui com a gente no estúdio da TV Unesp os professores Cícero Inácio da Silva e Marcos Américo. A gente conversava um pouquinho sobre mídias locativas, realidade aumentada. Professor, mas você acha que a gente está começando a ficar muito rastreado já também, muito conectado com tudo? Essa questão das teorias da conspiração, né, que o cinema explora muito, né, esse tipo de rastreabilidade. Então, você lembra que naquela série, no 24 Horas, o agente buscava as imagens de satélite para localizar, como se fosse um Google Earth, onde que os bandidos estão. Eu acho que tem um pouco de teorias da conspiração, mas tem um pouco de verdade também, porque a gente vai deixando rastros. É possível ter uma possibilidade de fazer o caminho inverso de tudo que você faz. Então as pessoas começam a se preocupar com isso, né? Então, eu não vou pagar o motel com cartão de crédito porque posso ser rastreado. Então você cria uma certa paranoia em algumas pessoas. Mas eu acho que, volto lá, né? Toda a tecnologia cria um ambiente humano totalmente novo, como dizia o McLuhan. Então a gente tem que começar a pensar que o mundo é um mundo que a gente vive, né? E eu acho interessante, eu me divirto com essa situação, porque inclusive pode ser verdade, tá? Eu não sei o que o Cícero pensa sobre isso, mas é bem interessante, mas do ponto de vista da reação das pessoas, de como elas começam a se prevenir, de não se preocupar demais, vira uma obsessão em relação a isso. De certa maneira, eu não me preocupo muito com essa questão da rastreabilidade. Assim. Eu já tenho uma opinião assim, mais, vamos dizer, formalizada sobre isso. Desde o momento que você inventou a televisão, que você inventou a imagem, que você inventou a captura da reprodutibilidade, o que é reprodutibilidade? Essa reprodução da imagem em qualquer lugar. E quando ela digitalizou, você pode alterar essa imagem em 2 segundos na sua casa. A partir daí, eu acho que não faz mais muito sentido se preocupar se você está sendo vigiado ou não. Você já está sendo gerado em virtualidade. Você já não tem mais realidade. E quando você não tinha os sistemas digitais, você podia pensar um sistema stalinista, soviético, que queria perseguir alguém, você pega e você faz qualquer tipo de prova com qualquer documento. Então, é uma coisa assim que a gente fica achando que é a tecnologia, mas o humano, de certa maneira, ele funciona assim, entendeu? Então, você, dependendo das circunstâncias sociais, políticas e econômicas que você atravessa, não interessa não vai ser a tecnologia ou não a existência da tecnologia que vai fazer você
perseguir alguém ou saber onde alguém vai ou não, entendeu? A questão é um pouco como a humanidade lida com essas coisas, com essas questões que são muito mais subjetivas do que qualquer outra coisa. A tecnologia, ela é vamos dizer assim, um produto que existe, que foi inventado por humanos. Ela não existe sozinha, ela não faz, né, ela não é ela não explode no espaço, não. Você tem milhares de pessoas que desenvolvem, que pensam isso e que elas fazem as coisas por quê? Porque tem algum desejo ali colocado. Acho que a gente tem que pensar nesse aspecto. Então eu não me preocupo, sou tão assim preocupado com isso. Acho que a gente tem que se preocupar com os desejos humanos em relação às tecnologias. Aí, o que sim. pesa é o fator humano. Sim. Professor, você citou o McLuhan. O McLuhan tem uma célebre frase onde ele fala que o meio é a mensagem. Ele querendo dizer a importância aí do canal quando você está tratando o conteúdo. Agora, Cícero, você tem um trabalho seu que você fala que o software é a mensagem. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Bom, essa frase, na verdade, ela é um pouco ambígua. Tem um texto mesmo que eu falo, que é baseado no Lev Manovich, que é um teórico que eu trabalho na Universidade da Califórnia, em San Diego, que ele diz, não é exatamente o software a mensagem, num momento do texto a gente fala isso, mas depois a gente vai polemizar, porque na verdade o software não é só o software a mensagem. Pela primeira vez o computador, ele voltando àquilo do prosumidor e tudo mais, o software ele é a mensagem e o próprio conteúdo. Então ele pode ser, por exemplo, o que é um computador? O computador ele pode ser um veículo de mídia, ele pode ser um veículo de vídeo, ele pode ser um rádio, ele pode ser e controlar um liquidificador, entendeu? Ele pode controlar a sua conta bancária, ele pode ser, então, tudo. Então, o que é o computador? Então, essa é um pouco essa questão. Então, o software, ele é, ao mesmo tempo, o emissor de vídeo que você assiste e, ao mesmo tempo, ele é o próprio conteúdo. Então, ele mistura essas duas instâncias. O software pode ser tanto a emissão quanto a recepção. Pela primeira vez você tem uma máquina que faz isso. Então, vamos dizer assim, quando você tinha só a televisão tradicional, você tinha a câmera que capturava a realidade, processava, você edita e depois o telespectador assiste do outro lado, como a gente está fazendo agora. No computador você tem outros processos. O software faz essa mediação, né? Então você tem algo paradoxal. Eu acho que aí que a gente vive uma sociedade, a nossa contemporaneidade, o computador ele é algo paradoxal. Porque ele é o conteúdo, né, ao mesmo tempo em que ele é o próprio sistema de transmissão. Eu acho que isso deixa a gente teria que pensar nisso. Né? Eu penso assim, uma vez que o software é o dispositivo que é programado por mentes humanas, para que o computador tenha os comportamentos, as tarefas para que ele foi destinado, ele é uma linguagem descrita por seres humanos. É a forma com que os humanos, né, conversam. O nome já diz software, programam, falam para o computador, eu quero que em certa situação você faça isso. São os algoritmos, as tarefas que ele tem que realizar. Então, se pensar dessa forma, ele é a mensagem também. Né? Mas eu acho que é uma discussão polêmica, seria legal trazer alguns especialistas em McLuhan, pegar o pessoal do Canadá, ver o que eles pensam, vai dar um belo debate, né? Com certeza. Algumas horas. Necessário, assim, porque a gente não sabe resolver esses problemas. São problemas muito contemporâneos, assim. Acho que o computador, a gente vê ele como uma máquina exterior, mas ele é incorporado como eletrodoméstico na nossa casa, substitui um pouco aquele espaço da televisão, por outros motivos, mas a gente para pouco para pensar o que é realmente o computador em si. Porque assim, se você pensar, partindo do ponto desse teórico que o Tuca falou, do McLuhan, quando você faz o seu computador mostrar um vídeo do YouTube, por exemplo, um vídeo, você na verdade está forçando a máquina a reproduzir uma tecnologia que é velha, que é o vídeo. Vamos dizer assim, o vídeo pertence ao século XX. Né? O computador não é uma máquina de vídeo, certo? Ele está sendo, então, forçado a reproduzir... É um emulador. É um emulador. Mas o McLuhan falava isso, que toda mídia nova, quando surge, ela incorpora a mídia anterior até formar a sua própria linguagem. Se você pegar na história da televisão, como eram as primeiras propagandas? Eram pessoas apontando para a geladeira e um locutor de rádio falando.
Porque você não tinha uma linguagem televisiva da publicidade que fosse, então, incorporar todas essas manifestações, como era o sujeito no cavalo do Marlboro correndo para falar de cigarro. Né? Na época, então, o que isso tem a ver com a coisa em si? Né? Então, começa a se criar uma linguagem da televisão. É a mesma coisa no computador. O YouTube, o vídeo no computador, o computador não é uma máquina de vídeo e nem uma máquina de rádio. Né? Mas ele pode fazer isso, ele pode fazer milhares de outras coisas. O que o computador é em si? Que linguagem o computador tem? De fato, isso a gente tem que desenvolver. Pode ser os games, pode ser os news games, os jogos que vão, enfim, vão criar outros mundos virtuais. A gente não sabe. O computador, a gente está muito no início ainda. Muito bem, queria agradecer a participação do professor Cícero do TUR aqui no nosso programa pelas informações que a gente discutiu aqui. O Diálogos Especial Cine TVD de hoje fica por aqui. Mais informações sobre o simpósio de TV digital você encontra no nosso site. Muito obrigado por estar com a gente. Até mais.